Voltamos para a segunda temporada do Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte aqui na N Sports, uma parceria com a minha empresa Sport Insider. Inclusive, se você quiser receber a nossa newsletter, acompanhar os nossos conteúdos, se inscreva em sportinsider.com.br. E no episódio de hoje, esse é um programa que a gente fala muito de negócios do futebol, mas não é só futebol, a gente fala de esportes de maneira geral e a gente fala também de empreendedorismo, de questões que vão além do esporte em si. E hoje é uma situação como esta. Vamos falar muito de água, vamos falar muito de natação, vamos falar muito de produtos para a prática da natação. A gente vai conversar com a Fabiola Molina. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, né, sobre esporte, sobre negócios. Vai ser uma delícia. Muito obrigado pela sua presença. A gente, quando marcou o episódio, tentou aproximar a publicação, que está sendo numa terça-feira, do Dia Internacional da Mulher. Eu nem dou tanta bola para datas em geral, mas nesse caso eu acho que é uma boa. É bom que quem está assistindo a gente saiba que a gente vai falar muito sobre empreendedorismo e também a questão feminina. Comecemos por aí. Como atleta a gente fala daqui a pouco, mas como empreendedora, você sente alguma dificuldade diferente? Qual é a circunstância de fazer negócio sendo mulher e do que você percebe de comparações com pares masculinos? Bom, a gente começou nossa empresa 22 anos atrás, eu e minha mãe. Então, já somos duas mulheres que somos sócias. Né, somos uma empresa familiar e começamos, né, com nós duas e uma funcionária. Hoje nós somos em 50 funcionárias, 50 colaboradoras, todas mulheres. Então, a nossa empresa ela é exclusivamente feminina. Então, assim, é um pouco. Internamente é fácil para gente, né? Nós somos as donas, né? As fundadoras, as diretoras. Mas é óbvio que tem vários stakeholders, né? Ao redor e pessoas que a gente tem relacionamento. Tem muitas empresas que a gente tem um relacionamento que também são, né? Os proprietários são mulheres ou, né? É misto. Então, de uma certa forma, a gente, e assim como também aconteceu, já fazendo um paralelo com o esporte, a gente não se coloca limite por ser mulher e a gente se, não é se impor, mas a gente não se, não, porque eu sou mulher, vão me tratar diferente. Às vezes pode ser ter uma situação ou outra que a gente vê que houve, né, algo, poxa, eles não foram para frente com essa ideia porque veio de duas mulheres e, né, não nos deram ouvido. Mas não é uma coisa que acontece conosco, né, eu não sei se também porque a gente tem algo que é um nome forte de uma pessoa que veio do esporte, que tem uma identidade, então existe um certo respeito, digamos, né, pelo meu nome dentro da natação. Não sei se isso ajuda a Deve blindar um ajudar, pouco deve essa ajudar. questão. Mas o relato Ah, que a minha mulher me faz aham, com frequência é que tudo que ela faz, ela precisa fazer muito melhor uhum, e com mais consistência e com mais regularidade e dando conta de facetas da vida que são, né, você também é mãe, a minha sim, mulher também é, aham. que complicam ainda mais o dia a dia, a rotina, Não, isso a sim, com estafa, certeza. né? Então, ela me diz isso com alguma frequência. É. Você sente isso também? Sim, nesse aspecto muito, né, nesse aspecto a gente tem, né, o trabalho diário e a gente tem que tomar, né, conta né, das crianças, da casa, das agendas, né, dos finais de semana, porque é constante, então, de uma certa forma, ele é bem cansativo. Eu acho que a mulher ela tem esse dom. Eu, por exemplo, gosto, às vezes meu marido, né, fala a mesma coisa, às vezes, que eu sempre falo: "Não, porque essa semana foi corrida". Ele Uhum. fala: "Qual semana tua que não é corrida?". E aí a semana que é mais tranquila, o que que a gente faz? Inventa coisa para fazer. Então parece que a gente gosta, né, de estar, não é estar ocupada, eu respeito muito o seu tempo de silêncio, o meu tempo de silêncio, eu preciso de um tempo, às vezes sozinha, às vezes é condenado, né, às vezes, né, eu tento ter um tempo, né, de oração, de preparo espiritual que para mim é importante para conseguir equilibrar. Mas assim, não é fácil a gente ter todos os pratinhos, né, tem que ser a mãe, tem que ser a empresária, tem que resolver os problemas da escola, né, eu tenho 3 filhos, um é pequeno ainda, as outras 2 também são aí, uma é pré-adolescente. Então não é fácil, né, ter essa rotina, mas assim, de uma certa forma, eu acho que é uma bênção, você poder ter uma empresa, você poder ser mãe, então assim, quando você chega no final do dia, né, às vezes resolve BO na escola, resolve BO disso, daquilo, você fala: "Mas que bom que tem todos esses BO para resolver, né, não foi isso que a gente quis, né". Você não quer ter um negócio, você não quer ser mãe, você não quer ter uma família, você não quer ver as crianças crescendo bem. Então acho que também tem muito uma perspectiva que a gente tem que adotar,
que no final das contas é isso que a gente quer, de uma certa forma. Se não for também, você tem que escolher outra coisa. Então, eu não sou o tipo de pessoa que reclama, mas é uma realidade que você precisa estar sempre vendo se você não está passando do limite ou não, para não ficar uma coisa pesada. Eu acho que a gente sempre tem que trazer essa leveza. Esse tempo de silêncio com 3 filhos acontece? Ou é uma Na utopia? madrugada ou depois Tá. às 11 da noite. Eu tava espantado aqui. Não, durante o dia esquece. A partir das 6 esquece, porque minha primeira filha, a filha mais velha, entra na escola às 7. Então ela acorda às 6. Então a partir das 6 já não é mais Já não tem mais silêncio. Então, silêncio. ou você faz um pouquinho ali das 5h30, né, às 6, que às vezes, né, às vezes dá aquela preguiça de acordar às 5h30, mas às vezes é o tempo necessário. Ou às vezes à noite, né? Às vezes quando eu preciso preparar alguma coisa, se o cansaço não deixa, às vezes eu falo assim, ah, não, mas hoje eu vou dormir. No final do dia eu não gosto. Esse tempo de silêncio, de oração, eu não gosto de fazer à noite. Né? Pra mim tem que começar o dia. E às vezes mesmo que seja 5 minutos, ou às vezes mesmo que seja no carro, às vezes eu fico 5 minutos no carro. Às vezes estaciona na esquina antes para falar, não, eu preciso desses 5 minutos antes de chegar na empresa. Ou às vezes eu estaciono e eu vou terminar de escutar minha meditação, porque é o único tempo que eu vou ter. Então, às vezes no carro eu faço assim, que é o que dá também para fazer, porque verdade. realmente com 3 filhos é difícil. Então, eu com um já não consigo, Aham. minha mulher também não, imagina com 3. Então, por isso que eu fiquei certamente chocado. Mas é super importante, eu falo, se você não dá esse tempinho, chega no final do dia, ou você está muito exaurida, ou você deixa passar algumas coisas que são essenciais, né? Então, acho que esse tempo, ele é bem importante. Você contou que a sua empresa, você fundou com a sua mãe há 22 anos. Uhum. E você parou de nadar profissionalmente. Hoje você tem uma carreira como master, a gente fala disso Sim. daqui a pouco. Mas na sua primeira carreira na natação, então fundou a empresa enquanto ainda nadava? Como é que Isso. foi esse processo? Na verdade, eu fundei minha empresa com a minha mãe na transição, quando eu ia parar de, né, competir oficialmente, que em Sydney eu fui a única mulher a ir para as Olimpíadas, né, meu grande objetivo era chegar nas Olimpíadas, então Sydney eu consegui, eu tinha 25 anos quando eu fui para Sydney, já era considerada um pouco velha, né, com 25 anos. E aí, na época, eu morava no Rio, fiquei mais um ano no Rio em 2001 e eu voltei para São José dos Campos, minha cidade, em 2002 e falei, agora eu vou fazer a transição de carreira, porque eu já me formei, eu consegui ir para as Olimpíadas, check, vamos mudar de página. Então foi quando eu comecei a pensar na empresa, eu já vendi os sunkines, né, que a empresa começou com um sunkine que eu fiz porque eu nadava costas. Então, vamos fazer algo oficial, vamos fazer a embalagem, o logo e tudo mais. Então, em 2002 começou esse processo. Só que eu comecei a namorar com meu marido nessa época. E o meu marido estava entrando na faculdade nesse ano, e aí ele foi para os Estados Unidos, né? Ganhou uma bolsa lá nos Estados Unidos. E aí a gente começou a namorar, ele foi embora, e aí eu só encontraria com ele nas competições. Então, em 2003, eu falei, acho que eu vou nadar mais um pouquinho. Continua mais um pouco. E aí o nosso namoro, né, ficou mais sério. E aí em 2004 eu fui treinar nos Estados Unidos com ele, e aí a gente, né, noivou, e aí a gente casou em 2006, então a empresa já tinha começado. Então, o que era para eu parar de nadar, eu não parei muito por causa do Diogo. E essa minha segunda fase da natação, que foi praticamente de 2002 a 2012, eu sou muito grata a ele, porque se não fosse ele, realmente eu não teria continuado na natação. E aí foi super bacana, porque a gente teve né, esses 10 anos de ganho, assim, digamos, na minha carreira. Eu sou de 75, ele é de 80. Então ele foi para as Olimpíadas de 2004, é o Diogo Iabe, né? E o que foi muito bacana para a empresa, porque eu estava onde os clientes estavam. E isso ajudou muito a empresa no começo. Ajudou muito a empresa em termos de negócio. Eu estava vendendo diretamente para o cliente ali e estava em lugares diferentes, estava em competições internacionais. No começo a gente chegou a ter 17 revendedores internacionais. Hoje, por exemplo, a gente só tem 7. Mas na época, né, as minhas amigas que viam um negócio começando, eu também quero ter o meu negócio aqui na Austrália. Eu também quero ter o meu negócio aqui na Rússia. Eu também quero... E aí a gente começou a ter, as nadadoras, principalmente de costas, ter os seus próprios negócios lá fora, o que foi muito bacana. Depois elas pararam de nadar e também pararam os negócios, né, esse tipo de negócio. Mas foi assim que começou paralelamente, né, a empresa começou e eu continuei nadando. Isso é inspirador, porque a carreira de atleta, ela é muito penosa, né? Sim. Tem muito treinamento, e é fisicamente Sim. exaustivo. Qual que era a sua função na empresa e como é que você fazia esse encaixe, assim?
Aí eu tenho muita gratidão à minha mãe, porque ela ficava mais com a parte administrativa e eu ficava mais com a parte de criação, vendas, relacionamento, novas ideias, novos produtos. E nessa época eu morava uma parte nos Estados Unidos e uma parte no Brasil. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, e naquela época não era nem tinha tanta coisa online, né? Mas eu fazia, tipo, levava o computador para fazer coloração, eu fazia as coisas no computador quando eu podia, e quando eu estava no Brasil, eu fazia as coisas que eu precisava na empresa. Mas a minha mãe, como sócia, me ajudou muito nessa parte do dia a dia, da contratação, né, de acompanhar, né, a produção, de fazer o planejamento, de fazer a parte mais burocrática. Então, eu tive esse apoio da minha mãe. Mas, ou seja, eu me dedicava muito mais ao esporte, né, do que a empresa, digamos, mas eu fazia venda. Era, quem fazia todas as vendas era eu. E no começo da empresa, o que você precisa é vender, né? Você precisa ter o equilíbrio ali financeiro também, né? O que você está entrando e o que está saindo. Eu falo, a organização da empresa ela é fundamental. Uma coisa não anda sem a outra, mas as vendas, se você começa uma empresa e não vende, não tem futuro, né? Então eu fazia muitas vendas, eu ia muito para as competições, a gente fazia bastante evento e os clientes internacionais iam aumentando bastante, os do Brasil também, até que a gente fundou o nosso e-commerce em 2005. Então a gente tem um e-commerce desde 2005, há muito tempo, justamente por essa necessidade de chegar aos clientes que eu só encontrava 2 vezes por ano. O pessoal, não, mas eu quero mais rápido esse Sunkini, esse maiô. E aí a gente correu atrás naquela época. E quem está assistindo a gente pode estar assistindo a gente no YouTube. O YouTube em 2005 ainda não era consolidado, né? Sim, Então, assim, você estava bem na aham, vanguarda ali sim. de venda. Uma coisa que eu queria aprofundar, porque eu acho que as pessoas talvez tenham uma ideia equivocada, é assim, quando elas veem um atleta com uma marca, talvez elas suponham que ele está participando como um garoto propaganda, um embaixador que empresta o rosto, a credibilidade, o alcance, as redes sim. sociais, os seguidores, mas que no dia a dia não põe tanto a mão na massa. E o que você está descrevendo é exatamente o oposto disso. Como é que era fazer as vendas? Porque o comercial de uma empresa, e eu estou aprendendo isso também agora na minha transição, o comercial é muito complicado de se fazer, né? E como eu falei, assim, o bom é que, assim, eu entendia muito do meu produto, né? Então, você conhecer o seu negócio, ele é fundamental. A gente meio que também navegou num oceano que o pessoal chama de oceano azul, porque eu criei um produto que não tinha no mercado. Então, não eu estava disputando um maiô com as outras marcas, eu tinha um produto que ninguém tinha. Tá, que é Então, o Sankini. que era o Sonkini. E já existia o pessoal do vôlei de praia que jogava com 2 peças, mas o produto que eu tinha para natação não existia, com um cordão de ajuste, né, na calcinha, no top, com a alça fininha na lateral, com a alça fina aqui na frente, para justamente fazer uma marca de um biquíni. Então, o pessoal era doido, então era relativamente fácil você fazer venda porque você estava navegando no Oceano Azul. Então, além de a gente sempre buscar a qualidade, igual você falou, você tem que fazer bem feito e muito bem feito. Eu acho que isso, assim, independente de você homem ou mulher, a gente sempre tem que fazer tudo muito bem feito. O esporte traz muito essa característica da excelência. Se você não dá o seu 100%, o adversário está dando. Chega na hora da prova, não tem muito assim, ele nadou melhor do que você. Sim, por quê, né? Então, o bem feito, ele é o mínimo, ele tem que acontecer. Então, o nosso produto, ele sempre foi muito bem feito. Eu, né, escolhia estampas no começo porque eu não criava. Hoje a gente cria, todas as nossas estampas são exclusivas, mas no começo, por exemplo, quando a gente contratou essa primeira costureira, ela costurava na garagem da mãe de um atleta. As estampas que elas tinham, eu não achava bonita. E aí eu não queria usar o que elas compravam. Eu falava assim, eu não posso comprar minhas próprias estampas. E aí eu ia, né, vinha aqui para São Paulo no Bom Retiro para escolher as estampas que eu achava bonita, que era diferente do gosto dela. E que eu acho bonito e que até hoje é um pouco do nosso carro-chefe, são a estamparia que a gente faz, que são bonitas. Então isso também era algo que nas outras empresas também não tinha. Aqui naquela época era tudo preto, azul, né, vermelho era a cor mais lisa, não tinha aquela coisa, né, da moda praia colorida. A gente trouxe meio que a moda praia para a piscina e eu só comprava lycra realmente e com o tempo acabava rápido, né? Era uma deficiência que a gente tinha no produto inicialmente. Poxa, comprei o maiô, o Sunkini, ele durou 2 meses, porque gasta, o cloro gasta, né?
E a gente até depois desenvolveu, né, com mais tempo, com mais recurso, né, em parceria com a nossa tecelagem, um produto que hoje é exclusivo nosso, que é ultra resistente a produtos químicos. Mas no começo você só começa, só vende, né? Mas essa parte comercial, pra gente, e por isso que eu falo, foi muito importante a gente conseguir fazer boas vendas no começo, porque faz a empresa crescer. Os 3 primeiros anos, venda, 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 né? Mas a gente tinha muito acesso ao cliente, né? E era um produto diferenciado. Então, esses 2 fatores fizeram muita diferença. O Sunkine, para quem não sabe, e eu acho que eu sei porque eu pesquisei, mas para checar, o grande lance dele é que quando uma nadadora vai praticar a natação, Uhum, ela está debaixo do sol e um uhum. maiô tradicional ela acaba ficando com uma marca de Isso, bronzeamento todo é, esquisito. é. A ideia do Sunkine Era é essa, que a você pessoa poder possa... treinar e se bronzear ao mesmo tempo. No caso, eu era nadadora de costas, então eu ainda nadava com a barriga para cima. Então, assim, pegava mais sol. As minhas amigas, né, nadavam mais crawl, peito, borboleta, enfim. E na minha piscina também, a minha piscina era descoberta. Hoje a gente vê muita gente fazendo natação em academia, então a piscina é coberta. Hoje em dia, o Sunkine nem é nosso carro-chefe, a gente vende muito mais maiô do que Sunkine. Mas no começo, o Sunkine era o diferente. Uhum. A gente começou a levar as estampas para o maiô também, que daí a pessoa, eu quero um maiô daquela estampa. Hoje é super comum, as marcas todas têm, todos os maiôs coloridos, né? Mas naquela época você não tinha essa estamparia nos maiôs também. Mas o Sunkine foi justamente com essa intenção que eu criei esse produto e né, tem muitas pessoas que ainda nadam, né, em águas abertas, tem hoje em dia muitas provas, né, no mar, né, lago, tem muita gente que nada em clube, que o treino, né, Uhum. realmente. O nosso produto também é usado para alguns outros esportes, né, como stand-up, sup, né, e alguns outros. Mas é isso, é tipo um biquíni, porque, como eu falei, eu sou de São José dos Campos e a gente é muito próximo do litoral. Então, quando eu era nessa idade, adolescente, ali 18, 19 anos, que eu comecei a usar o Sunkine, eu treinava, só que no final de semana eu ia pra praia. Você não quer usar maiô na praia, você quer usar o biquíni. Aí você tava igual tipo tenista, que fica aquela Uhum. marca horrorosa de shorts. Tá. E eu tive a possibilidade de fazer Sunkine. O tenista já não tem essa possibilidade de tirar a marca, mas eu estava na água, né? Uhum. Então foi mais fácil, digamos, para mim, para perder essa marca de sol. E chegou um ponto em que a concorrência passou a copiar e que Sim, vocês perderam esse diferencial? Como é que sim. foi esse momento do negócio? Eu treinei uma época na Califórnia, as melhores nadadoras de costas na época, né, Tali Coggin e a Hayley Cope, eram nadadores lá da Berkeley, né? E eu fiz uma temporada lá com elas e essa minha amiga, ela era patrocinada por uma grande marca. E todas as meninas lá do time compravam meu Sunkine e treinavam com meu Sunkine, só que ela não podia. Ela devia ter no contrato que, olha, você tem É, que usar a marca e tal. e ela me falou abertamente, Fabíola, eu vou levar o seu Sunkine pra marca que me patrocina fazer um igual. Ela falou na minha cara. Eu falei assim, tipo, né, não tem nem o que eu falar, porque você tá na piscina, a menina é patrocinada pela outra marca. É óbvio que mais cedo ou mais tarde, e foi até há pouco, eu estava começando a empresa ainda. Eles fizeram uma leve diferença, eles fizeram até mais fino do que a gente fazia. Eu achei até, né, fizeram mais fino na lateral, na parte de cima não, porque é de outro país, então também tem as características do país deles, né, lá nos Estados Unidos era um pouquinho diferente. Mas logo na sequência eles lançaram. Aqui no Brasil, depois de um tempo, também começaram. Isso acontece, aí você tem que se manter inovando e se manter fazendo coisas diferentes e até e fortalecendo o que você tem de diferencial para o cliente continuar comprando de você. No nosso caso, a qualidade e a estamparia né, que agrade os olhos, né? A gente sabe que tipo gosto ou preferência é muito relativa. Eu gosto de roxo por causa disso, eu gosto de verde por causa daquilo. Mas o nosso ponto de vista, a harmonia das estampas, até inclusive quando a gente lança as estampas, a gente já sabe quais vão vender mais do que as outras, né? Mas a gente tem que ter, por exemplo, 8 estampas. A gente sabe que uma é mais bonita do que a outra. A gente sabe que o cliente vai gostar azul. As estampas azuis sempre vão vender mais. Sempre. É raro, mas tem. Às vezes algumas estampas que são mais coloridas que vendem mais que azul. Mas geralmente as azuis vendem mais. Mas a gente tem que ter um mix na nossa oferta como um todo. Então você sabe que a concorrência vai chegar de uma certa forma, não faz o produto idêntico, mas vai acontecer, né? E Em como é que todas as você conseguiu empresas. diversificar? Você foi, obviamente, para os maiôs tradicionais, você acabou de Uhum, dizer que os maiôs hoje até vendem mais do que os Sunkines. Como é que você conseguiu se manter no negócio à uhum. medida que começaram a te alcançar? A gente, né, mantendo a nossa qualidade, então as pessoas gostam muito da nossa qualidade, da nossa modelagem, que ela é uma modelagem que é aprovada por quem faz o esporte, então
a gente lança modelos novos. Então, por exemplo, o modelo que a gente lançou, que era o modelo que eu treinava, era um maiô que a gente hoje chama de Sol. Tem as alças finas, tem uma bola nas costas que é o nome Sol, e era esse único modelo de maiô que a gente tinha. Daí depois, a gente viu necessidade de ter um maiô mais aberto, então a gente fez ele com as costas em X e mais baixo no bumbum. Aí agora tem um maiô mais moderno que as europeias usam muito, que é um maiô mais quadrado na frente. Então a modelagem do maiô a gente foi tendo outros modelos. Hoje a gente tem 7 modelos de maiôs, né? Até hoje a gente tem a nossa linha, a gente tem uma linha também, antes, essa nossa modelagem, eu falo nossa, porque quando eu era atleta, era uma linha, as pessoas mais profissionais que usavam, a gente não atingia o grande público, e a gente entendeu que, óbvio, que tem muito mais gente nadando que não é profissional, o que é profissional? Então a gente também fez essa migração para uma parcela da sociedade que é muito maior do que aquela super exclusiva dos atletas. Aí a gente criou uma linha chamada linha Comfort, que ela é para ser mais confortável, porque o maiô que eu treinava, por exemplo, que eu gostava, ele é bem justo, ele é bem apertado. E às vezes a pessoa colocava e falava assim, nossa, mas que negócio apertado, não gosto disso. E a pessoa não está acostumada com um produto tão apertado. Então a gente fez essa linha Comfort, que é uma linha que a pessoa, é uma linha, digamos, convencional, mais padrão, que as outras marcas também têm, que o nosso tecido tem compressão, o nosso tecido é diferenciado, e isso foi uma outra coisa que a gente fez, a gente conseguiu desenvolver, em parceria com a nossa tecelagem, um produto que é exclusivo nosso. Então isso é diferente. A gente, na época, agora mudou o fio, mas era um fio italiano, e era ultra resistente a produtos químicos. Tinha até algumas marcas que colocavam lá na composição do material que usavam o mesmo fio que a gente. A gente falava, olha, não é isso aí não, porque nós somos os únicos, né? E aí eles tiravam, mas o pessoal até falava, não, esse aqui tipo igual da Fabiola. Não, não é igual. Então, isso ajudou muito, e a gente, depois de um tempo, a gente criou uma linha de competição, e o nosso forte sempre foi treinamento. Mas a gente, como está na borda da piscina, a gente ouve muito, né, os atletas, os pais de atletas. A minha sogra morava em João Pessoa, então a gente ia muito para o Nordeste, e lá os pais, os atletas, sempre reclamavam muito que os trajes é o maiô, né, o traje ele tem perninha, digamos, é um maiô com perninha. Eles só existem os internacionais, antigamente só tinha os internacionais, eles custam caro, né? Os mais baratos são R$ 2.000, os que os atletas competem uma média de, sei lá, R$ 5.000. Pois eu tenho 2 crianças, eu não consigo comprar 2 trajes, né? A realidade do Nordeste é um pouco diferente da do Sudeste. Acho que mesmo no Sudeste. Mesmo no tá Sudeste caro, também é verdade. caro. E aí faz um maiô de competição mais barato, Fabiola, faz um maiô de competição mais barato. E nisso a gente foi desenvolvendo um produto que fosse mais acessível e que também trouxesse a performance, porque o nosso maiô de treino, ele é ultra resistente a produtos químicos, mas ele tem forro, e não é um maiô para competição. Então a gente desenvolveu esse tecido, que ele é ultra leve, ele não tem forro, ele tem compressão, ele ajuda na performance, e pegou todo esse nicho, principalmente das crianças, que você não quer gastar uma fortuna, porque não é profissional ainda. E as crianças crescem também, E né? as Daqui a crianças pouco eu acho que crescem já não vai mais também. caber, né? Então, hoje esse nosso produto, né, que se chama Forfest, ele está numa média de R$ 480, o maiô e a bermuda 300 e pouco. Então, não é barato? Não é, mas já é acessível, né, para essa tecnologia que a gente trouxe. Então, a gente também foi nessa linha. Tá. O que você está me descrevendo é que para conseguir se manter no mercado e manter a sua vanguarda, tem muito de pesquisa e desenvolvimento. Produtos Tem que ter, novos. tem que ter. Você tem que pegar as dores de quem está nadando, Sim. trazer e tentar baratear. Quando você era nadadora, eu imagino que isso fosse talvez um pouco mais fácil, porque você estava na piscina com as outras atletas. Uhum. À medida que você deixou as piscinas, né, mudou a sua carreira, como é que você conseguiu manter esse contato? Você acabou de falar de estar em contato com os pais, por exemplo, mas você tem, por exemplo, embaixadores de Sim. natação que servem quase como olheiros de mercado para falar, olha, tem esse problema aqui, tem aquela oportunidade ali. Como é que você faz isso? A gente tem hoje, né, os nossos atletas patrocinados, e a gente tem os afiliados, né, também a gente tem esse programa. Mas os nossos atletas patrocinados, desde que eu parei de nadar, a gente apoia alguns atletas, né, que são os melhores do Brasil. Então hoje, por exemplo, a Maria Fernanda Costa, nossa patrocinada, melhor do 200 livre, a Stephanie Balducci, a Bia Desorte, são finalistas olímpicos, o Fernando Schaeffer, que foi medalhista olímpico, hoje ele é um atleta nosso. Então a gente sabia que eu parando de nadar, a gente tinha que ter as pessoas de destaque, né? Óbvio que se elas quisessem estar junto da nossa marca. Então a gente
Hoje eles estão, naquela época eles nem nadavam, mas a gente foi tendo atletas, né, de alto nível no nosso portfólio, digamos, desde sempre, porque sempre foi algo do DNA da nossa marca, de você ter aqueles atletas que se destacavam. Então a gente tem esses atletas, mas hoje a gente também tem os embaixadores que não são os de alta performance, e hoje as redes sociais têm um grande potencial, a gente entende isso. A gente tem os atletas que são os amadores, que estão começando, que nunca nadaram, mas que tem um posicionamento bom. Então, hoje a gente também tem esse relacionamento e a gente ouve muito deles. Olha, experimentei o maiô e a gente, né, vai desenvolvendo alguns produtos ao longo do ano ou, né, das temporadas. Ah, esse aqui eu gostei, mas isso aqui não entrou em mim. Ou isso aqui eu gostei, mas me incomodou em tal lugar. Então, a gente tem ainda essa proximidade com os atletas, além de alguns professores também que estão dentro da piscina. Por exemplo, professora de escolinha de natação, que fica o dia inteiro dentro da piscina. Então, quando a gente quer testar um produto, a gente dá para elas. Porque o atleta nada 2 horas de manhã, às vezes 2 horas da tarde, mas está treinando. Mas, por exemplo, qualidade de produto mesmo, que o professor está de manhã e à tarde na piscina, fica 4 horas de manhã, porque o professor de criança infantil fica dentro da piscina e piscina quente. Então, a gente dá o produto para ele testar. Aí a gente sabe que o teste passou, entendeu? Tá. Mas esse relacionamento com as pessoas que estão na área, ele é fundamental. E com esses 22 anos de empresa, você chegou já ao ponto de receber uma oferta de uma empresa grande para comprar sua empresa? Chegou a esse ponto? Ainda não, porque acho que também como tem meu nome, né, eu acho que é algo diferente, né? Porque Fabiola Molina Store, né? Store, é. A gente tem hoje o moda casual, a gente faz as roupas, né, na nossa empresa, na nossa loja física, no site a gente vende bem pouco. Então mas o nosso forte é óbvio que é moda natação, então a gente fala moda natação, né, o Store é porque o nosso Instagram é o Fabiola Molina Store. Então acho que quando você tem um nome muito forte, né, eu ainda sou muito atuante na empresa, tipo assim, quem que vai fazer uma proposta para vender a empresa? Tipo assim, a menina é louca, né? Não, Tipo, e a marca é você, né? eu sou a marca. A gente tem um planejamento para o futuro que eu acho que é importante, de direcionamento estratégico, de posicionamento, até dessa transição. Hoje eu estou muito atuante, mas daqui a um tempo eu não vou estar ainda, né? Eu acho que o nome ainda permanece, a gente vê pessoas que têm grandes marcas, mas é um trabalho que tem que ser feito nesse sentido. Mas essa questão de alguém chegar para, quero comprar sua empresa por tanto, não Quero te tivemos fazer essa sócia proposta. minoritária, né? Não, isso já teve um monte de gente. Eu quero ter 80% da sua empresa, você fica só Aham. para colocar o seu nome e eu toco daqui em diante. Isso já Não, teve. não, teve uns, não para eu ser sócio minoritária, não, eles queriam ser sócios. Tá. A gente tá fazendo trabalho aqui, não, eu quero ser seu sócio. Não dá para você ser sócio assim, porque você quer ser sócio, né? Então, assim, as pessoas que começam a trabalhar muito, às vezes acham que tem o direito de ser sócio porque tá vendendo bem, né? Entendi. Oi, tô vendendo muito, vamos fazer uma parceria, né? Eu entro na sociedade, fico com uma parte do negócio. Mas hoje a empresa é 100%. 100%, minha e da minha mãe. E em algum momento você cogitou fazer rodada de investimento? Ai, não, Não precisou. não. Ótimo. A gente teve, acho que, o privilégio de, no começo, eu ainda estar nadando, isso também ajudou. Então, o meu rendimento não vinha do negócio. Tá. Isso ajuda muito. Então, eu tinha um rendimento paralelo ao negócio. A minha mãe também, meu pai ainda trabalhava. Meu pai aposentou em 2012. Então, a minha mãe também não precisava depender do negócio estar dando lucro, porque no começo o negócio não dá muito Não lucro. dá lucro. Então, a gente teve esse privilégio e, assim, no meu caso, foi até um pouco, né, sem querer, né, que eu continuei a trajetória como atleta, né, recebendo o meu salário como atleta e a empresa começando. Não foi muito planejado, mas que super ajudou e que super deu certo, que a gente não precisava fazer esse sangramento, digamos, da empresa para a gente sobreviver. Então, ajudou muito nesse aspecto. E você está numa posição muito privilegiada porque você esteve como atleta, né? Você falou Olimpíada de 2000 e você está como fornecedora de material esportivo hoje, né? Patrocinando atletas. Então, você tem a visão de 30 anos aqui de mercado. Primeiro, tem alguma diferença muito grande entre a realidade que você tinha enquanto atleta da realidade que você vê hoje? Hoje o atleta ele tem mais ou menos facilidade de conseguir um patrocínio, uma bolsa, enfim, um auxílio? Uhum. Eu também sou atual vice-presidente da Federação Aquática Paulista, né? Verdade. Então eu tenho esse cargo hoje de gestão dentro da Federação Aquática, que é a maior federação de esportes aquáticos, né, do Brasil. E eu fui por 3 anos secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Então eu também tive esse olhar e aprendi muitas coisas assim lá em Brasília, de como, da onde vem, por exemplo, né, todo o financiamento do esporte brasileiro.
Então, me ajudou também a ter outros olhares. O Brasil, eu acho que é privilegiado em termos de os clubes pagarem um salário para os atletas, que em muitos países isso não existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores, né, países que se destaca no esporte, você tem a China, que é um outro formato, né? Você tem ali a Austrália, no caso da natação, mas os Estados Unidos, digamos, é o país que mais se destaca na natação. Você tem toda uma universidade paga, né? Você faz tudo de graça na universidade, mas a partir do momento que você se forma, você não tem um clube bancando você. Você meio que tem, se você é da seleção americana, você tem um salário da USA Swimming, que também não é grandes coisas. Aqui no Brasil, você tem um salário de um clube, que já te ajuda muito a te sustentar. Os salários vieram aumentando da minha época para cá? Sim, então isso melhorou. Então hoje a gente tem medalhistas olímpicos que para a realidade da natação ganham bem. Se você comparar ele, por exemplo, com um jogador de vôlei, não é tão bom. Se você comparar ele com, né, um jogador de basquete, não é tão bom. Às vezes com algum outro esporte individual, atletismo, às vezes um pouco melhor, um pouco, né? Cada esporte tem uma realidade. Mas então você recebe ali do seu clube, que já é algo. Você tem alguns programas de incentivo do esporte que são o Bolsa, né? Então você tem o Bolsa Pódio, que se você está top 20 do mundo, você tem um recurso para você se preparar, para você se manter e se preparar para as próximas Olimpíadas. Você tem então nível pódio, você tem nível olímpico, se você foi para as Olimpíadas. Só que você só consegue essa bolsa se você já foi. Então, por exemplo, se eu fui para 2012, que foi minhas últimas Olimpíadas, mas eu vou me aposentar, eu não vou ter direito à bolsa nível olímpico, porque eu não vou continuar mais. Então, é só se você conseguiu e vai fazer um próximo ciclo. Mas você tem a nível olímpico, a nível internacional, a nível nacional e a nível, às vezes, até estadual. Então, você tem esse financiamento também né, que vem público. Você tem, às vezes, patrocínios individuais, nunca é fácil de conseguir, mas você tem. Hoje você tem o CBC, que é muito atuante no Brasil, que na minha época não existia CBC. Os clubes não tinham esse privilégio de, por exemplo, CBC às vezes paga passagem aérea, paga hospedagem, paga hoje treinador, né? Tem os grandes clubes, o Minas, o Pinheiros, né, da natação, né, falando mais da natação. Eles têm essa parceria. Para você ter essa parceria, você tem que ter, né, todas as suas contas alinhadas. Então, às vezes, não é fácil de você ter a certificação para você ter esse apoio do CBC, mas você paga uma taxa também, mas tem muitos benefícios. Que paga, por exemplo, o salário de treinador. Então, o clube não banca mais tudo sozinho. Então, isso potencializa muito os clubes que são organizados. Os maiores clubes do Brasil hoje têm isso. Você tem algumas leis de incentivo municipais. A minha cidade, por exemplo, tem uma lei de incentivo municipal muito boa. Então, na época que eu era atleta, eu tinha um grande apoio da minha prefeitura, né? Tem alguns estados que têm projetos muito bons a nível estadual. Por exemplo, eu conheço pessoal lá de Pernambuco, eles têm um projeto chamado... eu não vou lembrar o nome, mas é Viva, não sei se é Viva, mas, por exemplo, o atleta, ele... comprovando suas performances, ele tem direito a 2 passagens internacionais para ele e para o treinador, e algumas passagens nacionais também para ele e para o treinador, e o treinador também recebe um recurso. Isso lá no estado de Pernambuco, que eu acompanho o trabalho, tem umas amigas lá dentro que fazem isso. Então, você também tem esse recurso. Então, isso na minha época eu não tinha ou eu não tinha acesso. Então, tem algumas novas regras, algumas novas leis que ajudam bastante os atletas. O que o pessoal sempre reclama é, por exemplo, a base, o começo, né? O meu filho não consegue ir para a competição, né? O clube não paga. Realmente, a base, você não está muito, de uma certa forma. Tem alguns clubes que pagam hoje, por exemplo, os maiores clubes do Brasil. O Campeonato Paulista, a minha filha mais velha é petis, então já existe Campeonato Paulista para o petis, né? Ela começa a competir com 10 anos, 10 e 11 anos. Quer dizer, faz 11 e 12, né? É porque ela faz no final do ano, então eu acho que ela tem 10 anos, mas ela compete na categoria 11 anos e 12 anos. Então, muitos clubes pagam para o Campeonato Paulista, paga todo o transporte, alimentação, hospedagem, que você fica no hotel por 3 dias, e os clubes pagam. Na nossa cidade, por exemplo, a gente tem uma associação de pais que ajuda muito. Estava até comentando na viagem para chegar aqui, um Campeonato Paulista para nossa equipe, que tinha uns 15 atletas, um Campeonato Paulista de 3 dias custou, né, 20 mil reais.
quem pagou foi os pais. A associação que faz rifa, que faz pizza, que faz a feijoada para conseguir recurso durante o ano para nessa situação os atletas não pagarem porque você conseguiu, ou você consegue um patrocínio também direto de uma empresa para ajudar a financiar, que hoje a nossa equipe também tem. Então, assim, patrocínios, isso aí é uma coisa que as pessoas sempre vão buscar, né? Na época, por exemplo, que eu nadava, meu pai sempre correu atrás de patrocínio. E às vezes recebia muitos não, sim, mas recebia um sim aqui, um sim ali. Mas eu vejo que mudou um pouco. Algumas benefícios. A gente, por exemplo, também tem a lei de incentivo ao esporte a nível federal, que ajuda muito também os programas. Por exemplo, os projetos sociais têm muitos financiados por essa lei de incentivo ao esporte. O grande dilema aqui é que a maior parte dos financiamentos vem depois que se comprova algum tipo de Exatamente, performance, né? Então, a Bolsa Sim, Pódio, a sim. Bolsa Atleta, tem maneiras de se financiar no esporte profissional, só que eles dependem de você primeiro mostrar um Sim. resultado. E como é que você vai mostrar um resultado se você, né, tem esse início? Você acha que isso é uma questão que não tem como resolver? Vai ser sempre assim? O que a gente pode fazer é melhorar, tornar mais eficiente? Ou existe algum modelo fora do Brasil que você olha e fala assim, não, dá para financiar também quem ainda não demonstrou resultado de um jeito organizado, que não seja uma gastança desenfreada, enfim. Eu acho que é uma coisa meio natural. É igual você, assim, você chega num trabalho novo, você é o aprendiz, né? Você vai ter um salário baixo, né? Você vai ter que passar por um processo até você subir de nível, até você conseguir um reconhecimento. Então, eu acho que é natural você, quando criança, ainda. É óbvio que as crianças não têm. Eu acho que no Brasil até estragam um pouco o esporte, porque vira uma coisa: meu filho precisa ganhar para ele Sustentar a sustentar a família. família. Então, existe uma pressão muito grande hoje no Brasil. Tem isso, nos outros países não, porque não existe esse negócio de você pagar atleta, de você pagar para atleta. Até porque as famílias não precisam, porque tá todo mundo numa situação boa de vida, né? Nos países desenvolvidos, você pega os Estados Unidos principalmente, né? Europa, às vezes a família não depende daquele atleta se destacar para receber um dinheirinho. Então, também tem essa questão, né, desse lado que é um pouco negativo, que hoje existe muita pressão nas crianças, né? Nossa, ele tem que ganhar, porque daí ele vai ter uma bolsa de R$ 300. Ai, batendo na desculpa. Ele vai ter uma bolsa de R$ 500, vai ter uma bolsa, né, de... Não, coitada da criança, né? Então ela tem, às vezes, acaba tendo essa responsabilidade. Aí você vê muitas crianças no Brasil hoje parando relativamente cedo, justamente por causa disso. Se sentem muito pressionadas quando crianças, aí chega com uns 16 anos, que é aí que deveria começar a performar, já estressadíssimas, não aguento mais nadar. Lógico, você teve uma pressão desde os 11 anos de idade, você está 5 anos vivendo nisso, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar E uma pressão por resultado, por né? resultado, né? Que- Não é o processo, é o resultado. E esse resultado, a gente fala muito disso no dia a dia com futebol, mas e mesmo no futebol, é muito difícil você virar para uma criança, né, de 13, 14, 15, 16 anos e falar assim, olha, você tem que ganhar o campeonato porque tem alguém assistindo, porque você vai conseguir, e agora nessa realidade de natação que a gente está falando, se você ganhar, você vai conseguir um dinheiro ali, você vai destravar é uma pressão que não, assim, não condiz com a idade da pessoa, né? Porque a pressão no esporte, ela já acontece naturalmente. Eu lembro de ter 10, 11 anos que não tinha essa questão de salário, mas você já se cobra, porque você sabe que se você tá lá, você quer ganhar. Então até as pessoas falam, seus pais te cobravam? Não, meus pais não me cobravam, mas a gente se cobra. Sim, sim. Você sobe na baliza, você não quer chegar em segundo, você quer ganhar. Mas é pela competição. É natural Mas é da pela competição. competição, pela né? competição. Você quer ganhar aquela partida. Então já existe essa pressão natural de você querer ganhar, né? E aí você adiciona a pressão nesse quesito financeiro, que aí é onde eu acho que vem o desequilíbrio, porque não é só a pressão tua natural que o esporte que é saudável, vem aí vem a cobrança realmente, aquela coisa de eu preciso, né? E assim, eu posso nadar hoje, eu tenho a oportunidade de competir, não, eu tenho que ganhar. Quando você, né, os americanos usam muito o ought to e o have to, que é a diferença entre eu tenho que ganhar, não, eu tô aqui porque, né, eu posso performar, né, então você cruza um pouco aquela linha tênue. Muitos pais não sabem, nem percebem, e às vezes nem vivenciaram o esporte, não conseguem entender essa pressão que a criança está sofrendo,
E eu falei, a gente, né, o Brasil, ele tem muito uma cultura do ganhar, né, que o segundo não é tão bom. Então a É. gente não valoriza muito o terceiro, o quarto, o esforço, que tá tudo bem você ficar em quinto, né? Os pais morrem de vergonha se a criança fica em último lugar. Morrem de vergonha, né? Eu tenho as filhas pequenas e o pai não, imagina, meu filho ficou em nono. Tem vergonha de falar. Tá tudo bem, né? A criança está num processo de evolução, tá lá competindo, tá lá dando a sua raça, tá tendo a coragem de passar por todo esse processo. Então também tem isso que eu acho que a gente, como sociedade, valoriza muito o primeiro lugar. Temporada passada eu entrevistei o Cafu aqui e a gente Uhum, estava falando exatamente sobre assistência, eh, sobre o começo da carreira uhum, de um atleta, mas olhando para ele enquanto criança. E uhum, aí eu perguntei, poxa, quem você acha que tem responsabilidade de participar mais? É a CBF? É o governo? uhum, São os clubes? E ele uhum. falou, são os pais. Paz. São os pais. E esse me parece que é um ponto muito sensível. E ele é sensível até para a gente analisar, porque também, se a gente vira e diz, olha, os pais estão tratando as crianças de um jeito errado, Uhum, também é um pouco, não digo superficial, mas descontextualizado, porque o pai em si também é uma pessoa de classe média uhum. ou classe Baixa. baixa, Uhum, uma pessoa que ganha pouco, uma pessoa uhum, que começou a trabalhar com 14 anos porque uhum, o avô uhum, estava levando para algum tipo de trabalho, uhum, então na cabeça dele também é assim, não, mas eu já fazia, só que eu uhum, estava em outro lugar. uhum, O moleque está nadando e está reclamando, uhum. mas assim, é uma questão de, acho que de educação de sociedade, né? Sim, eu colocaria nesse fator, né, de quem precisa estar fazendo esse trabalho, além dos pais, que eu acho que é fundamental, os treinadores. O treinador também, às vezes, força muito a barra da criança, porque ele também precisa mostrar o resultado para o clube para manter o emprego dele também. Então, às vezes, os treinadores passam um pouco do limite e forçam mais do que deveriam, porque ele precisa dar o resultado. Então, não é só a criança que precisa dar o resultado. Então, porque a criança está diretamente relacionada ali com o treinador, porque o treinador está exigindo. E assim, tem níveis para você fazer as coisas. Na idade, hoje a gente vê crianças na categoria que eu acompanho, na categoria Petis, que é de 11, 12 anos, dobrando treino, dobrando vai fazer 2 treinos por dia, né. Tem crianças na categoria mirim que treinam todos os dias, que treinam excessivamente, que nadam, né, às vezes quando eu falo que a minha filha nada 1.500, 2.000 metros, "Nossa, nada tudo isso?". Eu acompanho bem o treino delas, né, eu gosto do trabalho que é feito na nossa cidade, mas a gente acompanha alguns que você vê que a criança ela treina de manhã e o pai contrata um professor particular para ela treinar técnica sozinha no prédio dela. Criança de 9, 10 anos que faz um treino que o pai paga um professor extra. Então aí tem a questão pai, mas tem a questão do treinador que deixa também e que quer, né? Eu preciso de me manter meu salário, então eu preciso ganhar competição. Então a minha categoria mirim, a minha categoria petis precisa performar. Eu preciso ganhar esse campeonato. Para ganhar esse campeonato, as crianças precisam treinar mais. Então isso eu acho que é um fator muito importante também. E assim, a gente não tem tantos assim diretores de clubes ou pessoas que estão acompanhando a fundo o trabalho daquele treinador. Será que o trabalho que esse treinador está fazendo é o ideal? Hoje, eu acredito que no Brasil tem pouco compartilhamento de informações e essa troca. Eu hoje sou vice-presidente da Federação Aquática Paulista, posso dizer mais a fundo, mas que é uma realidade difícil. Mas até o treinador fala assim, não, esse é o meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. E eu, né, os treinadores, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem regra dentro do NCAA, né, eu estudei lá por 4 anos e meio, você tem uma carga horária de semana que você não pode ultrapassar, então são 20 horas que você pode treinar por semana, ponto. E acompanhado. Se você treinou 21, você leva multa. Então, todo mundo, a princípio, só tem a mesma quantidade de horas para treinar, porque o treinador da outra universidade, não, eu vou dar 40 horas para o meu atleta. Não, a regra é 20 horas. Então, você se vira dentro dessas 20 horas. Né? E aí depende do trabalho que ele vai fazer. Então, isso eu acredito que é muito importante na formação das crianças. É ter uma metodologia para acompanhar, inclusive, o trabalho dos treinadores, né? Uhum. E é isso, na nossa estrutura de esporte, vem de federação, né? Porque a gente tem uma Sim, estrutura federativa, né? É sim. diferente dos Estados Unidos. Mas é difícil da federação controlar o que acontece nos clubes. Nem os Ah, clubes não conseguem controlar tanto, mas é algo que a gente vem trazendo para ver, né? O que pode ser feito para ter um controle maior nas categorias de tá. base? Falando ainda de financiamento, uma questão que, assim, sempre me incomoda é que esporte olímpico, a gente fala dele uma vez a cada 4 anos, quando tem Uhum, Olimpíada. A gente tenta fazer diagnósticos, e eu não estou me isentando disso, porque eu participo da mídia, tô junto nessa. A gente tenta fazer diagnóstico de, olha, por que a gente não ganhou?
Ou ganhamos, o que fizemos de bom para ganhar? E faz sempre cálculos simples do tipo, olha, tem tanto de patrocínio, tem tanto de retorno em medalhas, enfim, eu acho que o assunto ele é um pouco raso da nossa parte enquanto mídia. E o patrocinador, ele participa desse problema sistêmico, porque o patrocinador vem na hora da Olimpíada, faz um patrocínio a 100 atletas, que dura o período da Olimpíada, e acabou a Olimpíada, ele desarma a barraca e sai do negócio. Tem como ser diferente olhando para o patrocinador? Porque, claro, as empresas estão buscando retorno de mídia, estão buscando campanha para rede social, mas dá para esperar ou para cobrar, de repente, que as marcas apoiem os atletas o tempo todo? Eu acho que isso vai muito dessa visão estratégica, né, da marca entender a importância do atleta, de não só aproveitar a onda, esse ano, né? O atleta, ele é um pouco vendido. Se o cara quer me patrocinar só no ano, ninguém me patrocinou durante os outros 3, eu vou recusar? Não, ele acaba aceitando. O bom seria essa consciência que eu falo, sempre está muito no programa da mentalidade das pessoas que estão, né, atrás dos negócios. A gente teve aí o caso recente das Olimpíadas de Inverno, com algumas histórias muito interessantes, principalmente do Lucas, né, que ele ia parar de competir, né, a marca que patrocinava ele de óculos, ele falou, né, tô estressado não foi a palavra que ele usou, mas quero parar, eu vou continuar te apoiando, você indo ou não, né? Porque ele não queria mais competir pela Noruega e tudo mais, e continuou com o apoiador dele, porque acreditava no cara. Ele também fazia trabalho, né, nas redes sociais, né? Um cara que, poxa, tem hoje um outro papel que eu acho que os atletas têm que entender um pouco isso também, porque eu acho que a gente às vezes fala só do patrocinador, mas não fala do atleta, porque o atleta também tem uma parcela de culpa, uma responsabilidade. Hoje o atleta tem que entender, por mais que você tenha que focar no seu trabalho, que você pode aparecer independente se você está numa grande competição ou não. Você está criando conteúdo, você está sendo bacana para a marca, porque a marca às vezes quer essa criação de conteúdo. Não precisa ser algo, entendeu, profissional, mas hoje as redes sociais estão aí. Hoje você vê grandes pessoas fazendo vendas, por quê? Porque sabem criar conteúdo. Os atletas têm essa dificuldade. Tudo bem que eles não são criadores de conteúdo, né, por nascença. Tem alguns que têm essa facilidade e começam a se destacar. Mas seria muito mais interessante, e como foi o caso do Lucas, ele já era um criador de conteúdo para a marca e a marca não abandonou ele, porque a marca entendeu que ele trazia resultado para a marca, porque a marca, ela quer ficar investindo, qualquer pessoa quer ficar investindo se não tem um retorno? Ah, não, eu vou ter um retorno só daqui a 4 anos, talvez quando o cara, se ele ganhar nas Olimpíadas. A gente tem que pensar que é negócio, né? Não dá para ser assim bonzinho, né? Mas você tem que ter essa visão. Poxa, eu vou te apoiar, mas eu preciso de que você me retorne, sei lá, entendeu? Eu preciso da tua criação de conteúdo. Então acho que também tem esse lado. Então eu vejo um pouco por esse lado que o que a gente não tem no Brasil muito, eu vejo, é a preparação desses atletas para conseguir dar um retorno para as marcas com mais constância, que seria interessante. E esse cenário das redes sociais, em que os atletas têm os seus próprios canais, eles são marcas, e até dá para notar uma diferença em termos de publis, né, de financiamento nesse cenário, porque até alguns anos atrás o que importava era a quantidade de seguidores, e aí o atleta que tem 2 milhões, porque ele ganhou tantas medalhas olímpicas, ele acaba pegando toda a fatia que chega ali. A gente tem percebido que nas redes sociais hoje, se você tem mini influenciadores, pessoas com 20, 30, 50 mil seguidores, mas que falam com aquele público diretamente, elas engajam mais do que uma pessoa que tem muito número e nem tanta conexão. Você acha que esse cenário está abrindo um certo desafogo para isso? Ou seja, as marcas vão enxergar uma oportunidade de patrocinar essas pequenas marcas? Eu entendo como sim. Nós fazemos isso, né, com a nossa marca. A gente tem hoje, além dos atletas que tem a questão performance, hoje a gente tem os afiliados que, além de ter esse apoio, eles têm um cupom que eles, né, então, ganham um recurso com esse cupom também. Então, quanto mais vendas eles fazem, é bom para eles e é bom para a marca. Então, é uma mão de duas vias. E a gente tem atletas que têm zero performance, zero. Tem atletas que saem que eram tipo atletas medianos e que mudaram para um outro esporte, por exemplo, um biatlon, um aquatlon. E são destaques porque já eram bons nadadores e foram para outros esportes, são super focados nas redes sociais e que super performam. Para a gente, às vezes eles trazem mais retorno do que o atleta profissional. A gente tem um atleta profissional por posicionamento, porque o cara usa tal, a menina usa tal, mas eles mesmos não trazem a venda. Às vezes esses micros
trazem. Então, hoje, realmente se abre, óbvio, se você é o cara e ainda faz venda, é o melhor dos mundos. Às vezes o atleta, ele não quer perder o foco, né? E às vezes a gente ainda não, e até os treinadores acham um pouco. Fica postando, vai desfocar. Fica fazendo tal coisa, vai desfocar. Mas hoje, falando das Olimpíadas de Inverno, a gente vê a Eileen Gu, aquela menina que é chinesa, né? Que falou super bem nas entrevistas, que né, foi a prata e teve aquela resposta pro jornalista. É a quarta melhor atleta feminina do mundo, mas bem que paga. Por quê? Ela tem um posicionamento, ela é uma ótima atleta e ela tem né, uma abrangência nas redes sociais, mas não desfoca a performance. Então a gente também precisa entender que às vezes existe essa mentalidade novamente que, não, se o atleta está postando muito, ele está desfocando do esporte. Não, né? Só tô querendo postar. Ele está sendo inteligente, está sendo esperto. E às vezes não é nem ele que está fazendo. A gente tem muitas pessoas hoje que têm né, times que fazem esse trabalho para eles. Né? Dentro da natação, eu sei de alguns que potencializam muito a sua marca porque tem um time. Às vezes é o irmão, que é legal, que sabe postar, que vai editar o vídeo, que vai postar, que vai fazer um negócio legal na data X, que vai se posicionar no momento certo, que vai dar o parabéns para a pessoa certa. E não é ela que está fazendo, não é ele que está fazendo, é um time que está fazendo. Então tem pessoas que já chegam nesse nível. Então eu acredito que sim, isso pode abrir muita possibilidade das marcas conseguirem fazer essa conexão por mais tempo e não só no momento olímpico. Legal. Para a gente encerrar, vou te fazer uma pergunta meio quase clichê, assim, de fim de entrevista, que se a gente olhar para o sistema da natação brasileiro, seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista das federações, dos clubes, né, e olhando também para a Olimpíada, o que a gente tem de virtude e o que a gente tem de fraqueza a trabalhar para melhorar os nossos resultados? Você consegue? Pode repetir alguma coisa que a gente já falou nessa entrevista, porque a gente falou de muita coisa nesse sentido. Acho que de virtude a gente tem os talentos, as pessoas que nascem né, com já um talento maravilhoso para aquilo. E que no Brasil hoje a gente de uma certa forma depende desses talentos individuais para se destacar. Se a pessoa é esforçada, cai num bom treinador, né, tá num bom clube, acaba encontrando um caminho para se destacar. Então eu diria que a nossa virtude é a gente tem um país super diverso, né, todo misturado, com muita qualidade, com muita arte, né, com muita garra. Então o brasileiro tem essa garra natural. E o que a gente tem de negativo, né, no meu ponto de vista, a gente é um país subdesenvolvido. Então a gente não é o dinheiro em si. O dinheiro em si, como eu falei, a gente tem. A gente hoje, né, o Comitê Olímpico Brasileiro é financiado né, por recursos da Loteria Federal, que financia né, grande parte do esporte brasileiro, mas não é o dinheiro em si. É uma sociedade como um todo, onde você não tem, por exemplo, estruturas boas nas cidades. A gente tem São Paulo, que tem algumas, né, no caso da natação, por exemplo, piscinas que você pode treinar. Você tem alguns clubes grandes, mas você não tem piscinas de natação, ainda mais natação, que é um esporte mais, digamos, elitizado, porque você precisa de uma piscina, né? Antigamente, para você fazer natação, você precisa ou ser sócio de um clube. Hoje você tem poucos projetos sociais, por exemplo, de natação. Existem, mas são menores do que outros. Por quê? Para construir uma piscina custa, para você manter uma piscina aquecida custa. Então você não quer, às vezes, aportar dinheiro, então você não tem uma estrutura. Então acho que o ponto negativo, a gente não sendo um país desenvolvido, a gente não tem uma estrutura pelo Brasil todo, onde muitas pessoas possam fazer natação com qualidade. Não tem. Até nas cidades grandes. E o segundo ponto que eu acho muito importante, a gente tem alguns excelentes profissionais, mas a gente não tem uma capacitação como um todo da classe, digamos assim, né, dos treinadores. A gente tem bons treinadores no Brasil? Sim, hoje você consegue ter um medalhista olímpico que foi feito 100% no Brasil, que é o caso do Fernando Scheffer, né? Treinou 100% no Brasil, na estrutura do Minas Tênis Clube, foi lá em Tóquio e ganhou medalha de bronze. Então, temos excelentes treinadores, mas temos poucos espalhados pelo Brasil. Se você sai de um clube, você vai para o outro, você fica, não deu certo nesse, para onde que eu vou? Então hoje a gente tem poucas estruturas de alta performance, não está sobrando, né? Você tem poucos treinadores e tem os perfis, né, dos treinadores. Tem um treinador, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é mais focado no fundo e meio fundo.
Você tem em São Paulo alguns treinadores e alguns clubes que você tem, né? Mas também são poucos. Mas se você pega pelo Brasil todo, e aí você fala dos treinadores da elite da natação, mas você também fala dos treinadores nas todas as categorias de baixo. Porque para o cara chegar lá, ele teve que passar por todo esse crescimento. E esses profissionais, eles fazem toda a diferença. Então, hoje, a gente tem muita também possibilidades e distrações no mundo. Hoje é muito mais difícil você manter uma criança na natação, que é uma coisa que exige, a gente falou nisso no começo, que não é uma coisa fácil de se fazer. Hoje em dia você tem, entendeu? Milhares de opções online que, tô com preguiça, eu vou ficar num joguinho, né? Hoje, você estar na internet é muito mais fácil de você... filho, fica na internet que é mais fácil. Até a dinâmica de você levar e de trazer. Hoje, as mulheres também trabalham fora, falando no mundo das mulheres. E pô, eu não consigo levar meu filho para todos os... A minha mãe me levava para natação, né? Hoje eu me viro um pouco para conseguir que as crianças façam as atividades que elas façam, mas eu trabalho o dia inteiro. Então essa dinâmica também, eu acho, de família, ela mudou um pouco e você fica um pouco mais limitado. E as crianças têm mais facilidade em abandonar o esporte. Não gostou? Tudo bem. Também tem essa questão da sociedade, tipo assim, meu filho não está feliz, vou tirar ele da natação. Meu filho ele não foi bem na prova, não foi bem naquela competição, vou tirar ele da natação. Não, vamos perseverar, não é uma competição, não é... Então, acho que são esses fatores, mas os principais, eu diria, que é a estrutura, que é essa questão de você não ter os profissionais, que você consiga motivar a criança para dar o próximo passo, para você conseguir chegar mais longe. Os clubes têm, né, de uma certa forma, a dificuldade de manter as crianças lá, e dos pais, né, que hoje a base até os 15 anos, ali é os pais que tem que estar direcionando. Então desistir hoje é muito fácil. Eu quero parar de nadar. Alguns pais até falam, tenta mais um pouquinho, filho, mas não, realmente eu não quero. Aí você tira, porque você não quer frustrar o seu filho, né? Então tem essas situações. Mas assim, do ponto de vista familiar, isso é acho até que é um assunto separado, mas se a nossa infraestrutura e se os nossos treinadores, que são as duas críticas que você colocou, tivessem mais bem preparadas, talvez todo o trabalho de manter a criança engajada fosse mais fácil, muito, né? Com certeza, não tenha nem dúvida, não tenha nem dúvida. Então... porque, por exemplo, né, posso às vezes dar um exemplo lá da minha piscina, da piscina onde as meninas nadam. Ela tem aquecimento, mas às vezes chega no inverno, queima, né, estraga ou congelou um negócio, a piscina fica fria. Que motivação que a criança tem? Eu nadei muito em água fria. Eu odeio água fria. E eu falo assim, não coloque a criança para nadar na água fria, que não é gostoso, não é uma coisa assim, faz o sacrifício que vai valer a pena. É ruim, não é confortável, né? Não é você nadar e brincar por meia hora, é você estar 1h30 passando frio. Depois de uma semana, você fala assim, não quero ir. Sim, você não vai querer ir mesmo. Então, é exatamente isso que você falou. Se você tem uma estrutura legal, gostosa, igual você está num ambiente, você chegou aqui mó bonito, né? Você vem com vontade para trabalhar, poxa, que legal, bacana, né? Você está num clube bonito, né? Tá as coisas bem cuidadas, a borda que funciona, a raia bonitinha, bandeirinha. Você vai nos negócios que é nos pedaços, que a maioria né? Você vai para competição sem uniforme. Né? Você já viu isso? Vai só com a camiseta, a parte de baixo é tudo de qualquer jeito, porque não tem, o clube não dá a parte de baixo, então cada um tá de um jeito, né? Não tem mochila, né? A touca é de um jeito, né? Então tudo isso influencia, faz muita diferença. E tem também a concorrência de outros esportes, né? Sim, porque você tem que manter a criança na piscina, mas ela também tem a possibilidade de jogar vôlei, de jogar basquete, de jogar futebol, de tentar ser o Neymar, tentar ser alguém que ganha milhões com futebol, que é o sonho da maior parte, enfim. Fabiola Molina, obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se você quiser saber mais de esportes, na nossa primeira temporada a gente falou sobre basquete, sobre vôlei, sobre surf, inclusive. Agora a gente abre a segunda temporada com natação e com uma mulher. Isso também acho que é bastante importante, que a gente fale mais de empreendedorismo, né? E você falou das suas várias facetas, inclusive mãe de 3. Mãe de 3, adoro. Daria um programa a mais aqui. A gente volta para falar sobre, né, ser mãe e nesse mundo esportivo, que eu acho que é um assunto bem interessante. Se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, não deixa de se inscrever, deixar o joinha, o like, o seu comentário. Se você estiver no canal linear, prossiga aqui na N Sports para o próximo programa. Tchau!